Olá, o Sindepres Entrevista desta semana, diretamente de Brasília, vai conversar com Ronaldo Nogueira, o ministro do Trabalho. A gente vai falar sobre a reforma trabalhista que entra em vigor a partir agora do dia 11 de novembro. Ministro, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigado, é um privilégio recebê-lo e poder conversar, principalmente com o público que nos assiste. É verdade, ministro. Essa entrevista tem uma proposta de levar para os nossos associados, que é um número considerável de trabalhadores terceirizados e temporários no estado de São Paulo, né? Hoje a gente pode dizer que representamos praticamente 1 milhão de trabalhadores em todo o estado de São Paulo, de 5 categorias. Então, assim, falar com o senhor nesse momento, né, dessa reforma, dessa mudança aí na questão trabalhista do Brasil, é uma oportunidade de levar informações atualizadas e a opinião do ministro sobre tudo isso que tem acontecido, inclusive as questões polêmicas, né? E para a gente começar, e como a gente não pode perder muito tempo, eu queria que o ministro falasse um pouco sobre a questão da reforma trabalhista do ponto de vista, por exemplo, o Brasil ele está preparado, né? Não só na questão sindical necessariamente, aí eu quero que o ministro reflita um pouco sobre, talvez um pouquinho a questão educacional, apesar de não ser exatamente sua área, para aceitar esse tipo de reforma com mudanças bem profundas? Na verdade, a legislação trabalhista foi concebida na década de 40, uma época em que, há 50 anos atrás, naquela época, o Brasil saía de um período de escravidão, né, em que a escravidão era legal no Brasil. E a legislação ela foi muito importante para aquele período porque ela trouxe controles necessários para aquela época no que diz respeito às relações de trabalho naquele período. Nós não estamos mais no século XIX, não estamos mais no século XX, mas nós estamos no século XXI. Depois de décadas, passou-se 70 anos e surgiram outras possibilidades de relações do trabalho, assim como surgiram outras atividades. Então o Brasil precisava modernizar a sua legislação. Na verdade não foi reforma, porque a reforma ela desconstitui o que está construído, né? Nós modernizamos e nós atualizamos a legislação. Nós atualizamos justamente para trazer a garantia de direitos e segurança jurídica nas relações do trabalho. Nós precisaríamos contemplar outras atividades profissionais que surgiram com o advento da modernidade. Então, a modernização trabalhista, a atualização, ela não precarizou. Um dos eixos fundamentais da nossa proposta é garantir direito. Primeiro eixo, assegurar direitos. Segundo eixo, segurança jurídica. E o terceiro, geração de empregos. Com a regulamentação do trabalho por jornada parcial, o contrato por produtividade, o contrato intermitente, de trabalho intermitente, o Brasil tem capacidade de gerar nos próximos 2 anos aí cerca de 2 milhões de empregos. Isso com a reforma, com essas mudanças na CLT, em função dessa medida nova? Em função da atualização e a regulamentação de alguns modelos de contrato de trabalho que já existia na informalidade. E que agora estão sendo... Agora, esses trabalhadores sairão do campo informal e estarão vindo para a informalidade e tendo acesso a todos os direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição e na própria CLT. A modernização, a proposta aprovada e que entra em vigor no dia 11 de novembro, ela não retira direito, ela não precariza direito. Ela dará segurança jurídica para os acordos coletivos de trabalho. Você veja que os acordos coletivos de trabalho já eram uma realidade, já ocorriam, mas, no entanto, com uma insegurança jurídica... As empresas não... as empresas ficavam com medo de firmar os acordos coletivos, a organização sindical ficava desprestigiada, porque aquele acordo firmado depois com base em outro entendimento legal, determinadas cláusulas se tornavam nulas, então não existia segurança jurídica nessa relação. E a partir de agora, os acordos coletivos, eles poderão deliberar sobre determinados temas nas relações de trabalho.
desde que o acordo coletivo não comprometa a saúde e segurança do trabalhador, e desde que o acordo coletivo não comprometa nenhum direito que o trabalhador tem garantidos pela própria Constituição. Perfeito. Entrando um pouquinho de forma mais profunda nessa questão das mudanças, né, que estão acontecendo, existe um item, né, que dá uma discussão muito grande, ministro, que é a questão do acordado sobre o legislado, né? E aí tem uma série de versões e de opiniões quando se trata dessa questão específica da mudança, né? Quem está a favor usa o argumento, né, e o fundamento de que isso, por exemplo, aumentaria a questão do emprego, né? Quem está contra argumenta muito o discurso, usa muito o discurso de que isso vai aumentar a desigualdade, né? Considerando que nós temos um país onde, vamos dizer assim, o poder está muito maior sobre as empresas do que o trabalhador, né? Qual que é a sua leitura sobre essas opiniões, ministro? Primeiro, dizer que a expressão acordado sobre o legislado é uma expressão que criou-se e não é aquilo que está especificado na lei. Nós procuramos dar aos acordos coletivos força de lei para deliberar sobre determinados itens, né? Então, o acordo coletivo ele terá prevalência sobre alguns dispositivos que dizem respeito a determinada rotina, determinada especificidade, quanto ao ambiente de trabalho. Por exemplo, se uma determinada empresa oferece refeitório e alimentação para o trabalhador e o acordo coletivo afirmar que o intervalo do almoço, ao invés de ser de 1h30, seja de apenas 1 hora, e essa meia hora a menor o trabalhador possa ir mais cedo para casa, ok, isso será respeitado. Um outro exemplo, o cumprimento da jornada de trabalho de 44 horas semanais. Acordos coletivos aconteciam principalmente para o setor da segurança, como a própria saúde, do cumprimento da jornada de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Na CLT, dispõe esse teto de 12 horas. É na CLT, em casos excepcionais. Então, o teto de 12 horas não foi criado pela legislação que foi aprovada. É um dispositivo que consta na própria CLT. Agora você veja, depois lá no futuro, num possível litígio, a parte ingressa na justiça e o acordo coletivo firmado de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas é tornado nulo e se impõe à parte, principalmente hospitais. Tem situação de hospitais que estão sendo executados com ações trabalhistas milionárias, 1 milhão, 1.250.000 real, por conta da jornada 12 por 36. E eu não acredito que quem tem curso superior, fez mestrado, doutorado, venha a ser hipossuficiente nessa relação de trabalho. Então, muitas vezes, com uma entidade que a natureza é filantrópica também, como é o caso dos hospitais. Então, o que a convenção coletiva trará, com a proposta aprovada, é justamente segurança jurídica para que aquilo que o acordo coletivo delibera e acerta, conforme está especificado na lei, dentro daqueles itens que estão especificados na lei, isso terá de ser respeitado numa possível demanda judicial no futuro. A modernização, ela não precariza, ela não compromete direito. Ministro, usando aí agora, o senhor acabou fazendo isso, o setor de saúde, para ilustrar essa questão de 12 por 36, por exemplo, né? O que eu ia perguntar para o ministro é o seguinte, a gente ouve e acompanha no dia a dia, né, o desgaste dos profissionais de saúde em relação a essa carga horária. Além disso, também tem uma questão financeira, né? Então, por exemplo, conheço gente que trabalha na área de saúde, trabalha em 3 hospitais, né? Isso por conta dessa regulamentação dentro da saúde, não ter esses dispositivos de determinação de regra, de controle, de limite, por isso que a mudança vai trazer essas novas medidas de segurança para o trabalhador que adotar esse horário? Vai trazer medida de segurança para o trabalhador, porque a jornada semanal
é 44 horas diárias, ou seja, a jornada semanal é de 44 horas. A jornada diária é 8 horas. Não, a legislação não trouxe aumento de jornada. A jornada de trabalho é 8 horas diárias e 44 horas semanal. Em casos excepcionais, mediante acordo coletivo, essa jornada de 44 horas poderá ser ajustada para o cumprimento de trabalhar 12 horas e folgar 36 horas. Então não há hipótese, o Ministério do Trabalho vai atuar muito forte na fiscalização no que diz respeito a qualquer possibilidade de jornada exaustiva contra o trabalhador, né? Foi bom o senhor tocar nessa questão da fiscalização, que seria um item que eu questionaria, por exemplo. Há sempre um questionamento por parte da população justamente dessa questão da fiscalização, né? Da ausência da fiscalização, em função até das leis que já existem hoje, né? Como é que vai ser, ministro? O que mudaria em relação a essa intensificação da fiscalização, principalmente com essas mudanças, né, consideráveis a partir de agora? Qual que vai ser a medida do Ministério em relação a essa intensificação? Ou seja, contratariam mais fiscais? Quais vão ser as medidas nesse sentido? O Ministério do Trabalho tem a sua estrutura de fiscalização. Agora, a fiscalização no conjunto das relações do trabalho, ela deve ser realizada pelo conjunto da sociedade. Não somente no que diz respeito ao cumprimento desses dispositivos, que são fundamentais quanto à jornada de trabalho, o ambiente do trabalho, situações que coloquem em risco a saúde e a segurança do trabalhador. O próprio trabalhador deve denunciar. Denunciar tanto no âmbito do Ministério do Trabalho, como no âmbito do próprio Ministério Público do Trabalho e na sua organização sindical. A organização sindical é fundamental para estar em alerta. A organização sindical é o contrapeso nessa relação para produzir justiça pró-trabalhador. E o Ministério do Trabalho atua de forma muito severa e efetiva no que diz respeito a combater trabalho escravo, trabalho infantil ou qualquer iniciativa que venha precarizar a atuação do trabalhador no seu ambiente laboral. É fundamental que a sociedade, o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, o próprio trabalhador utilize as ferramentas que hoje estão disponibilizadas. O próprio Ministério do Trabalho coloca à disposição do trabalhador. Nós estaremos aprimorando um dispositivo chamado Cine Fácil, e ali nós teremos também um link para que ocorra denúncia no que diz respeito a qualquer situação de precarização das relações de trabalho. Ministro, para a gente encerrar esse primeiro bloco, quero só ainda continuar falando sobre essa questão. O ministro, com todas essas flexibilizações em relação a essa relação trabalhador e empresa, que vão acontecer a partir de 11 de novembro, o ministro não acredita que vai aumentar essa demanda de problemas, de dificuldades dessa relação a partir dessa data? Nós temos hoje 38.600.000 trabalhadores na formalidade. Nós temos outro tanto desses na informalidade. Uma das nossas medidas fundamentais é combater a informalidade, para que o trabalhador que exerce qualquer atividade laboral, ele tenha a sua carteira assinada, tenha acesso a todos os direitos trabalhistas que estão especificados na CLT e na Constituição. É fundamental. E a demanda deverá ocorrer, ou se ocorrer aumento de demanda, não é por conta da legislação que foi aprovada, que moderniza e atualiza, mas é pela oportunidade de acesso que o trabalhador terá, pelas informações que o Ministério do Trabalho está fazendo no sentido de informar o trabalhador naquilo que ele tem direito. Então, será uma consequência desta aproximação, dessa chegada do Ministério do Trabalho junto ao trabalhador. Vou citar um exemplo. O Conselho Nacional do Trabalho existe desde 1995. Veja, desde 1995 nós tínhamos uma portaria presidencial criando o Conselho Nacional do Trabalho. Nós instalamos o Conselho Nacional do Trabalho agora em março de 2017. Então, é um órgão importantíssimo, tripartite, de diálogo social, que existia no papel
desde 1995, mas não estava instalado ainda. Fomos nós que instalamos. A lista que expõe as empresas que respondem por processo administrativo no que diz respeito a práticas de trabalho escravo, essa lista não vinha sendo divulgada. Fomos nós, em janeiro, que colocamos a lista no site do Ministério do Trabalho e está disponível tanto através da Lei de Acesso à Informação, como também na lista, que é a chamada lista suja de práticas do trabalho escravo. O Brasil, ele é protagonista no mundo de ações de combate ao trabalho escravo e de combate ao trabalho infantil. O Brasil é exemplo. A mazela nessas ações maldita existe em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo existe prática de trabalho escravo, prática de trabalho infantil. A diferença do Brasil é que o Brasil reconhece, expõe e está tendo medidas efetivas para combater essa chaga. Ok, ministro. A gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. Para os associados que procuram descanso nas férias, fim de semana e feriados, a colônia de férias Sindepres de Praia Grande é um privilégio. A poucos minutos de São Paulo, possui chalés com capacidade para 6 pessoas, todos equipados com fogão, geladeira, micro-ondas, utensílios de cozinha, ar-condicionado, ventilador e televisão LCD. Não deixe de fazer sua reserva. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Estamos de volta. Hoje a gente está conversando com Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho. A gente está falando aqui sobre a reforma trabalhista, que entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. Ministro, agora abordando um outro ponto bem polêmico também, né, que para a gente, né, que representa o sindicato, no caso da Sindepres, importante ouvir sua opinião. Como é que o ministro tem analisado, tem feito a leitura sobre a questão sindical no Brasil? E aí depois, se o ministro quiser expor, por exemplo, esse item que fala especificamente sobre a contribuição sindical que, né, é excluída nessa reforma trabalhista, o ministro fica à vontade, por favor. Se nós queremos prestigiar os acordos coletivos de trabalho, nós precisamos ter organizações sindicais fortes e com sustentabilidade. No decorrer dos anos, o princípio constitucional, o princípio da unicidade sindical, que prevê uma organização sindical por categoria, observando a base territorial, município, estado, região, união, foi desconfigurado com o surgimento, a concessão de cartas sindicais, por exemplo, sindicato por estabelecimento, sim, por local, e hoje nós vivemos com uma realidade do modelo sindical híbrido. Para você ter uma ideia do número de sindicatos laborais que existe hoje no Brasil, na faixa de 11 mil sindicatos laborais, são quase 16 mil sindicatos, só que tem um número que são patronais. Sim. Sindicatos laborais ali é na faixa de 11 mil sindicatos laborais. Nós temos um conjunto aí de mais ou menos 3 mil sindicatos que nos últimos 5 anos não fizeram nenhuma convenção coletiva. Não fizeram nenhuma convenção coletiva. E isso é uma demonstração muito clara de falta de compromisso dessa organização, sim, sindical com o trabalhador ou com a categoria que ele representa. Nós pretendemos fortalecer, sim, a organização sindical com base no princípio constitucional. Com base no princípio constitucional, o princípio da unicidade sindical. No que diz respeito à contribuição sindical, que antes era obrigatória, sim, passa a ser facultativa, eu, em particular, eu defendia a contribuição sindical no modelo atual, e que nós tivéssemos um período de transição para esse modelo a qual para acompanhar esse modelo novo. A Câmara aprovou. Mas nós respeitamos a iniciativa legislativa, o governo não quis confrontar a decisão legislativa, porque é um poder, representa o conjunto da sociedade, e a própria OIT, a Organização, sim, Internacional do Trabalho, vinha sinalizando o Brasil a respeito da necessidade de tornar a contribuição sindical facultativa.
A OIT sinalizava nessa direção e alguns setores do próprio movimento sindical também defendiam uma contribuição facultativa. Hoje nós estamos com essa realidade. Agora nós precisamos criar mecanismos e um formato que, através da convenção coletiva, a convenção coletiva possa deliberar a respeito da forma de custeio do movimento sindical. Não é possível o movimento sindical existir forte, atuante, sem que dê ao trabalhador a oportunidade de contribuir com o movimento sindical. Nós estamos trabalhando, tanto no âmbito do governo, como com a participação do próprio movimento sindical representado pelas centrais e o governo, no sentido de buscar um formato que venha possibilitar, que venha adequar e regulamentar essa nova realidade. Ministro, dentro ainda dessa questão, por exemplo, essa medida provisória que provavelmente o presidente Temer venha apresentar aí nos próximos dias, né? Por um acaso ela vai apontar alguma coisa nesse sentido? A medida provisória ela está sendo estudada porque o governo também tem que atender algumas reivindicações do próprio Senado, que manifestou preocupação no que diz respeito ao ambiente insalubre de grávidas e lactantes, algumas questões relacionadas ao trabalho intermitente, ao contrato da pessoa física como autônomo, o contrato continuado. Então nós precisamos observar algumas questões que é justamente para dar garantias de proteção aos direitos ao trabalhador. Em hipótese alguma, nós devemos ter uma legislação que venha facilitar a precarização. O governo não quer isso, o Brasil não quer isso, a sociedade não quer isso e nós estamos cuidando. A medida provisória, ela não deverá ir de confronto com aquilo que a Câmara deliberou. Já deliberou. Aquilo que a Câmara deliberou está perfeito, porque seguiu todos os seus trâmites, obedeceu os ritos do devido processo legislativo, foi aprovado e sancionado. Então a medida provisória ela vem aprimorar para dar mais garantias no que diz respeito a esses temas que o próprio Senado sinalizou para o governo. E entre eles, no conjunto de discussão está também a forma que possibilite ao trabalhador poder contribuir com a sua organização sindical. A gente pode dizer, inclusive, ministro, que com essas mudanças, né, na nossa lei trabalhista, vem também uma grande reforma, pode-se dizer assim, na questão sindical do país, né? O modelo sindical do Brasil tem que olhar para dentro de si. Nós não podemos continuar tendo pequenos sindicatos por estabelecimento. E o sindicato ele tem que ser atuante, ativo, ele tem que estar presente, ele tem que despertar atrativo ao trabalhador, para que o trabalhador seja mais ativo, mais participativo na própria organização sindical. A lei, de uma forma indireta, vai proporcionar isso, de uma forma natural, esse estímulo, para que o próprio movimento sindical se auto-reformule, observando o aspecto constitucional o princípio da unicidade sindical. Sindicato forte, ele tem que atuar com base na representação da categoria a qual ele representa. Né? Um sindicato não pode ser sindicato híbrido, que represente a categoria do metalúrgico e represente ao mesmo tempo a categoria dos comerciários. Então nós precisamos ter essa observação. Ministro, existe uma cultura no Brasil, né, podemos falar assim, da população não acreditar nesse trabalho do sindicato. O que, na verdade, né, o ministro sabe, e eu que trabalho nessa área, a gente conhece e reconhece a importância do trabalho de um sindicato sério para o trabalhador brasileiro. O senhor, o que o senhor atribui, por exemplo, essa cultura de desacreditar no sindicalismo brasileiro, considerando que a gente tem aí mais de 11 mil sindicatos laborais, que a gente entende que esteja atuando, desses 11 mil, 3 mil seriam, por exemplo, vamos dizer que seriam um sindicato fantasma, sindicatos oportunistas, e que esse outro número tão importante está atuante, está trabalhando. Por que o brasileiro tem essa característica de não acreditar nessa...
O que se constituiu no passado? Eu acredito que não seja a grande massa da população que desacredite na organização sindical. Porque a organização sindical ela é fundamental para a democracia e como contrapeso nas relações do trabalho. Precisa existir o sindicato. É necessário existir a organização sindical, porque a organização sindical é o refúgio que o trabalhador tem quando o trabalhador sente-se desprotegido no que diz respeito aos seus direitos. Eu defendo a organização sindical e nós precisamos ter sindicatos fortes, sindicatos atuantes, precisamos ter esses sindicatos. Eu acho que talvez os maus exemplos. Eu acho que o que deve ocorrer, na verdade, é todo um ativismo, a quem interessa todo esse ativismo contra a organização sindical, a quem interessa, né? Porque todo esse desprestigiamento à organização sindical, né? Eu não vejo que seja bom para o trabalhador. Para o trabalhador é importante e o próprio trabalhador empresário, trabalhador empregador, é importante ter uma instituição a qual a instituição que ambos se representam sentem na mesa e conversem, né? Isso trará uma segurança muito maior e evita a intervenção estatal, porque sempre que há intervenção estatal, a mão é muito forte. E é por isso que nós queremos fazer com que os acordos coletivos de trabalho seja a grande regra nessa relação entre capital e trabalho e que a intervenção estatal seja a mínima nessas relações. A mínima, a necessária, que a intervenção estatal seja uma exceção e não uma regra. O mercado, através da sua representação empresarial e laboral, seja as instituições que sentem na mesa e formulem os acordos coletivos do trabalho. Eu tenho muita esperança que nós haveremos de proporcionar um ambiente saudável de negociação, de redução dos litígios e principalmente de geração de emprego. Tem 4 atores nessa relação que são fundamentais. Aquele que detém os ativos do capital, o empreendedor, o trabalhador, que é o que detém a expertise técnica, e o governo que entra com a regulação. Então você veja que é um círculo de 4 atores que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social, né? Sem capital não tem investimento. É uma cadeia logística. E sem investimento não tem empreendimento. E se não tem empreendimento, não tem emprego. E se não tem emprego, não tem justiça social. E se toda essa cadeia econômica ela não funciona de forma articulada, sincronizada, o governo não arrecada, né, para desenvolver os programas sociais para aqueles e o desenvolvimento do país. Então é fundamental, nós acreditamos muito. Essa conexão. Essa conexão. Perder emprego para o Brasil do passado. O Brasil do futuro é o Brasil do emprego. Ministro, mudando um pouco de assunto, ainda dentro dessa questão que faz parte dessa mudança e dessa reforma, o item terceirização, né? Nosso sindicato representa esse setor no estado de São Paulo, hoje são 5 categorias. A lei que regulamenta esse setor no país, depois de tanta luta, né? Enfim, uma grande vitória para o setor e para os trabalhadores. Mas eu queria ouvir do ministro, porque ainda por parte de algumas entidades jurídicas do país, há uma resistência em relação ao crescimento desse setor no país. Eu queria saber do ministro o que isso, né, por que isso acontece, na verdade? A terceirização é um fenômeno global e uma realidade no Brasil. Nós tínhamos no Brasil na faixa aí de 14 milhões aí de trabalhadores nesse setor. E eu não gosto da expressão terceirização, eu tenho utilizado a expressão serviços especializados. E a própria lei ali determinou, quando regulamentou, que é uma empresa que atua nesse setor. É a empresa cujo objetivo social determina que ela tem uma atividade específica e determinada, né? Uma empresa terceirizada, as próprias empresas que atuam nesse setor, elas precisam se reformularem. Porque não tem como uma empresa ela ser uma prestadora de serviço na área de saúde e ao mesmo tempo na área de metalurgia.
precisa dessa especialização. Ela precisa escolher o setor que ela vai representar e que ela vai atuar e se especializar nesse setor. Nós estaremos no âmbito do Ministério do Trabalho regulamentando essa questão, que é justamente para reorganizar essa cadeia econômica. O trabalhador desse setor, ele terá todos os direitos que estão garantidos aos demais trabalhadores. Né? Você não pode pensar mais um negócio pensando no endereço de uma firma. Você tem que pensar numa cadeia econômica. E o conjunto dessa cadeia econômica é a formação de setores de serviços especializados. Então é muito importante que não somente a organização sindical, no que diz respeito que represente o trabalhador, mas as empresas desses setores precisam repensar, inclusive já ir pensando na reformulação dos seus estatutos sociais. Não dá para assobiar e chupar cana no mesmo tempo. O senhor acredita que com a regulamentação do setor no país, né, que aconteceu aí este ano, essa cultura também contrária à terceirização, ela vai diminuindo? E também quem trabalha de forma ilegal dentro do setor, né, vai combater. Como é que o senhor acha que vai ficar essas questões? A informalidade será combatida em todos os setores. E o manifesto contra a modernização trabalhista e contra esse setor de atividade econômica é um manifesto de mérito ideológico. O ser humano, ele usa as ferramentas que tem, motivado por princípios, né? E esses princípios se fundamentam em motivações religiosas, motivações ideológicas ou motivações econômicas. Você veja que as barbáries que ocorreram no mundo se deram pelo uso desmedido desses princípios, né? As barbáries ocorreram por desentendimento religioso, por ganância econômica ou por desentendimento ideológico. Mortes, atrocidades ocorreram por relação a isso aí. Então, todo manifesto que se dá contra qualquer iniciativa que o contrarie, quem cegamente se mobiliza para ser ativista desses princípios, vai ser contrariado e vai sempre se manifestar. Mas nada melhor que a verdade, e para o trabalhador o que interessa é o emprego. Tem dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana. É o endereço para morar e o endereço para trabalhar. E o nosso objetivo é proporcionar ao trabalhador um endereço fundamental, que é o endereço para trabalhar. Não existe justiça social mais digna e melhor do que o emprego. Para a gente finalizar, encerrar aqui o programa, ministro, eu queria falar um pouquinho sobre esse número positivo em relação ao desemprego no país, né? Em função dessa crise toda que a gente tem sofrido. O que o ministro atribui essa queda do desemprego nesse trimestre, por exemplo? O senhor acredita que, por exemplo, a reforma trabalhista tem participação nisso? Veja bem, o Brasil de dezembro de 2015 a dezembro de 2016 perdeu em torno de 1,5 milhão de postos de trabalho. De dezembro de 2015, dezembro de 2014 a dezembro de 2015, o Brasil perdeu em torno de 1,5 milhão de postos de trabalho. De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, em torno de 1.250.000 postos de trabalho. Você veja que nós vínhamos perdendo em torno de 100 mil postos de trabalho por mês. As medidas que foram tomadas por iniciativa do governo sinalizou algumas ações que foram importantes, que contribuiu para esse conjunto de recuperação econômica e, por consequência, a recuperação do emprego. O encaminhamento da proposta da modernização trabalhista, que trará segurança jurídica, é um elemento fundamental para dar segurança e melhorar o ânimo do empregador para contratar mais. E eu preciso também aqui dizer que algumas medidas de impacto direto ao trabalhador, como a liberação do dinheiro que estava nas contas inativas do FGTS, em torno de 44 bilhões de reais foram injetados na economia,
E agora uma outra medida, a redução da idade para o saque do PIS/PASEP aí, que deverá beneficiar aí na faixa de 8 milhões de trabalhadores e serão investidos aí uma faixa de 16 bilhões de reais na economia. Então, a modernização da legislação trabalhista foi importante, assim como essas medidas concretas do governo em direção ao trabalhador para aquecer a economia, proporcionou aí a melhora aí, da economia e, por consequência, a geração de empregos. De abril, maio, junho, julho e agosto, nós já estamos com saldo positivo de 164 mil postos de trabalho. Depois de anos de queda, de perder emprego, nós já estamos aí com números positivos aí e estamos acreditando aí que será esses os resultados aí. Ministro, agora mesmo para encerrar de verdade, aparentemente o ministro parece estar muito otimista no futuro, né, dessa questão do trabalho no Brasil, mas tem muitos desafios ainda para a gente enfrentar? O ministro poderia, por exemplo, citar quais são esses desafios aí para frente? Quando a gente tem que colocar a casa mais em ordem? Olha, o Brasil é um país nós somos a 5ª maior extensão territorial do mundo. Nós temos riquezas no nosso pré-sal, no nosso subsolo, riquezas naturais, as riquezas da nossa flora, da nossa fauna, a grandeza do nosso povo, a unidade da nossa língua, a estabilidade do nosso solo, a estabilidade do clima. Então o Brasil tem um potencial extraordinário para produzir riqueza e combater a pobreza, né? Gerar oportunidade de ocupação com renda para todos. Não dá para nós continuarmos, em que pese os esforços que todos os outros governos que passaram tiveram para gerar riqueza, distribuir riqueza, combater desigualdades, mas a realidade é que hoje nós temos em torno de 13 milhões de lares, que não tem nenhuma pessoa trabalhando. Tem crianças que passam fome, né? Tem mães e pais que choram porque não têm um endereço para trabalhar. Então não é possível você continuar convivendo um país com tanta oportunidade de riqueza e conviver com tanta pobreza. Nós estamos fazendo a nossa parte, eu sou otimista com o futuro do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, um país abençoado por Deus. Deus tem propósito definido com o Brasil. O que cabe a nós fazer a nossa parte, estamos fazendo, nos dedicando. E o Brasil do futuro, aquilo que eu disse, não é o Brasil do desemprego, é o Brasil do emprego. Os empregadores terão um problema no futuro porque estarão desesperados procurando gente para trabalhar e vai faltar profissionais no mercado. Não é por falta de capacitação, é porque a prosperidade vai vir sobre esse país aí e o Brasil vai superar as suas dificuldades aí e o trabalhador será bem remunerado, o trabalhador estará feliz, nós não teremos mais pessoas desesperadas aí buscando um lugar para trabalhar. Ok, ministro, muito obrigada por nos receber, né, pela gentileza dessa entrevista, muito oportuna aqui para a gente. E a gente vai aqui torcer aí para que tudo isso realmente aconteça, porque vai ser o melhor para cada um de nós, para cada um dos brasileiros, né? Assim será. Ok. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.